Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que atos antidemocráticos continuam repercutindo em Brasília. Brasil vive surto de dengue. E declaração de chanceler russo causa polêmica em Israel. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Eu começo a edição da noite do Panorama CBN dando sequência a um assunto que a Bianca Santos te contou na edição da manhã deste podcast que continua repercutindo, que é em relação aos atos antidemocráticos que aconteceram ontem. Hoje, o presidente do Senado criticou as manifestações e políticos viram com preocupação a presença do presidente Jair Bolsonaro, que estava longe do palco, mas estava lá. Rodrigo Pacheco escreveu em uma rede social que, abre aspas, manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum, fecha aspas. Eu lembro para você que ontem foi dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e que tradicionalmente há manifestações que comemoram essa data. Só que um ato em Brasília, que não tinha esse objetivo de comemorar o Dia do Trabalho, tinha uma faixa que pedia intervenção militar com Bolsonaro no controle. E mesmo com esse pedido antidemocrático da faixa, o presidente Bolsonaro parabenizou os apoiadores e disse que era uma mobilização pacífica em defesa da Constituição, da democracia e da liberdade. E como eu falei para você, isso continua repercutindo. O senador Marcelo Castro, do MDB, disse para nossa reportagem que a participação de Bolsonaro no ato levanta dúvidas sobre as intenções dele. E o senador disse também que há uma preocupação com a escalada antidemocrática no país. A gente não sabe a gravidade, o que pode, de consequência, vir disso daí. Mas que é preocupante, para que fazer isso? Então, quando o Supremo toma uma decisão e no outro dia o presidente da República toma uma decisão contrária e ainda dizendo que está fazendo aquilo porque o Supremo errou, quer dizer, nós estamos criando uma nova instância decisória no país. Toda vez agora que o Supremo julgar, digamos que amanhã o Supremo condene o Alan dos Santos, Zé Trovão. Aí nós vamos ficar esperando para ver se a outra instância que foi criada vai se pronunciar. Nos bastidores, o que se sabe é que Bolsonaro ignorou o conselho de alguns aliados para que ficasse de fora dos eventos de domingo. Mas isso não adiantou. Bolsonaro cumprimentou apoiadores por cerca de 10 minutos em Brasília. E depois ele participou do ato em São Paulo por chamada de vídeo. De forma geral, nos dois atos, manifestantes e deputados federais bolsonaristas atacaram o Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação que condenou Daniel Silveira, do PTB. E o ex-presidente da OAB, César Brito, que foi ouvido pela nossa reportagem, disse que Daniel Silveira participou do ato do Rio de Janeiro ao lado de um homem que fazia alusão ao viking do Capitólio que invadiu o Congresso americano após a derrota do ex-presidente Donald Trump. E ele disse que a participação de Bolsonaro nesse tipo de ato gera uma espécie de autorização para agressões contra os ministros. São atos que ameaçam a integridade física dos magistrados. Quando ele atiça o fanatismo, seus seguidores fanáticos, contra não só a instituição, mas contra as pessoas dos julgadores, nominando-os nos atos, ele põe em risco a família dos magistrados. Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, minimizou os pedidos de fechamento do STF e da volta da ditadura. Isso é liberdade de expressão, né? Tem gente que quer isso, mas a imensa maioria do povo não quer. Então, né? Normal. Normais, né? Sem maiores complicações e um pouco mais de gente do lado dos apoiadores do governo. Só isso. Só para você ter uma noção, na capital federal, o ato ocupou menos de uma quadra e foi menor do que de 7 de setembro do ano passado. O vice-presidente justificou o esvaziamento, dizendo que não houve uma convocação tão grande.
Dando uma olhada aqui no nosso feed do Panorama, há uma informação que mostra o quanto o Brasil está sendo visto no exterior. E parece que a nossa moral não está lá muito boa, porque hoje a Alemanha, país que preside o G7 esse ano, anunciou os países convidados para a próxima cúpula do grupo dos mais ricos que acontece em junho. E a Alemanha vai chamar os líderes da África do Sul, da Índia, da Indonésia e do Senegal para esse encontro. E o Brasil, novamente, vai ficar de fora pela terceira vez consecutiva, ou seja, desde o início do governo Bolsonaro. E não é qualquer encontro que o Brasil vai ficar de fora. Para você ter uma noção, o G7 é um grupo de países desenvolvidos formado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Canadá, além da União Europeia. E eles costumam convidar para as cúpulas alguns países que apresentam relevância no momento. Na última edição, que foi realizada no ano passado, no Reino Unido, Austrália, Índia, África do Sul e Coreia do Sul foram os países convidados. Em 2019, o Brasil também ficou de fora da cúpula e, na ocasião, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou uma ajuda emergencial para combater queimadas na Amazônia em meio ao clima de tensão entre o Brasil e a França por causa das críticas de Macron à falta de combate aos incêndios no Brasil. E após o anúncio dessa ajuda, Bolsonaro questionou os interesses do líder francês na floresta. Já no debate deste ano do G7, os membros vão debater assuntos em torno da sustentabilidade e da política climática, algo que tem tudo a ver com o Brasil. E esse encontro vai debater também questões como o fortalecimento de alianças para um planeta sustentável. Por enquanto, Itamaraty ainda não se pronunciou sobre a lista de países convidados da nova cúpula do G7. Agora vamos para São Paulo, porque a Polícia Civil de São Paulo concluiu nesta segunda-feira o inquérito que responsabilizou criminalmente as duas donas e uma funcionária da escola infantil Colmeia Mágica na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, elas são responsáveis por tortura contra 9 crianças que aparecem amarradas e chorando em vídeos e fotos dentro do banheiro da creche. Esse caso teve grande repercussão nacional e eu tenho certeza que você já ouviu falar. E além da tortura, elas foram indiciadas por maus tratos, associação criminosa, perigo de vida e constrangimento. O relatório final da investigação, com o indiciamento das irmãs Roberta e Fernanda Semer e a pedagoga Solange Hernandes, foi encaminhado para análise do Ministério Público. E aí o órgão vai decidir se denuncia ou não as mulheres pelos crimes. E se a Justiça aceitar as acusações da promotoria, as 3 vão se tornar réus no processo. Em depoimentos anteriores à polícia, a diretora Roberta, a pedagoga Fernanda e a auxiliar de limpeza Solange sempre negaram essas acusações. Os advogados delas também reforçaram a inocência em entrevistas que já deram à imprensa. As donas da escola estão presas preventivamente pelos crimes. E agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Você sabe o que é Banking as Service? É simples. Banking as Service é uma plataforma de serviços que permite às empresas e instituições de pagamento oferecerem produtos e serviços financeiros aos seus clientes. E é por meio da plataforma BV Open do Banco BV, a instituição disponibiliza toda a estrutura para a execução de operações bancárias mediante APIs de Banking as Service, permitindo que as empresas possam contratar serviços e soluções como banco depositário de contas de pagamento individualizadas, cobrança, TED, pagamentos de boletos, tributos, conta de consumo, liquidação de cartões e todas as soluções inovadoras que envolvem o Pix. Além disso, o Banco BV também oferece APIs de crédito, chamado Credit as Service. E para saber mais sobre APIs de Banking as Service, acesse bv.com.br/bvopen. Agora, voltando ao noticiário, você está ouvindo Trilha de Eleições, porque o prazo para regularizar o título de eleitor
termina nessa quarta-feira, dia 4 de maio. Então, tá bem perto, né? Não deixa pra em cima da hora, porque senão vai dar problema. E hoje, durante uma entrevista ao Jornal da CBN, o juiz auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral explicou que basta o eleitor entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral para checar se tem alguma pendência. E é bem fácil, viu? Para os jovens que ainda não têm título, também é possível emitir o documento de forma totalmente online. Então, presta atenção aí. O site onde é possível regularizar ou emitir o título de eleitor até quarta-feira é o tse.jus.br. O juiz auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral, Cássio André Borges dos Santos, reforçou a importância de tirar o título. Ele explicou que todos aqueles que tiverem completado 16 anos no dia da eleição estão aptos para votar neste ano. Há uma campanha do TSE nesse sentido, para que os jovens façam valer a sua força política e se façam representar nos parlamentos da República. Né? Quem tem 15 anos pode se cadastrar. Terá título para votar quem em 4 de outubro já tiver 16. Quem não tiver, só receberá o título após quando adquirir essa idade e após o pleito. Né? Para você ter uma noção, o número de adolescentes aptos a votar no Brasil encolheu 53% desde 2013. O total de jovens eleitores entre 16 e 17 anos de idade despencou de 2.200.000 para pouco mais de 1 milhão. Esses dados que eu contei para vocês estão num levantamento da Globo News com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral e do IBGE. Bom, além de ouvintes jovens, como você que está me ouvindo, eu sei que tem alguns panalovers que moram no exterior, né? E a gente falou sobre isso durante a entrevista. Cássio André Borges explicou que para quem está morando fora do país, é necessário alterar a zona eleitoral para votar no local onde se encontra. É mudar a sessão eleitoral e a zona dele para o país onde ele se encontra. Então, no próprio site lá pode fazer geralmente isso. É só a capital do país. Porque ele vai precisar depois necessariamente ir até a embaixada, é isso? Para votar, sim. Não, para votar sim, mas para fazer... Para mudar o título, não. Aí é pela internet. Aí é pela internet. E atenção, devido a uma resolução adotada durante a pandemia, não é necessário o cadastro da biometria para votar neste ano. Então, não tem desculpa, né? Dá um pause aí no episódio e vai até o site tse.jus.br e veja se tem alguma pendência. E aí depois você resolve, combinado? Muita atenção aqui para essa informação em relação à dengue. O Brasil vive um surto da doença e registrou nos 4 primeiros meses deste ano o mesmo nível de casos de dengue verificados oficialmente em todo o ano de 2021. Segundo o Ministério da Saúde, foram 542 mil casos até 23 de abril. No ano passado inteiro, o Brasil somou 544 mil casos. O boletim, que foi apresentado pelo governo federal, apontou também um aumento de 113% nos casos da doença na comparação com o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 920,4 casos a cada 100 mil habitantes. E os municípios que mais registraram casos foram Goiânia, Brasília e Palmas. Além delas, São José do Rio Preto e Votuporanga, em São Paulo, seguem nessa lista. O estado de São Paulo tem o maior número de casos, com mais de 126 mil registros. E em abril, a cidade de Votuporanga chegou a decretar epidemia de dengue. No Paraná, 7 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em um acidente com ônibus em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira. O veículo saiu de Pato Bragado e levava pacientes para atendimento médico em Toledo. Os feridos foram levados para uma unidade de pronto atendimento em Marechal Cândido Rondon e 3 vítimas precisaram ser transferidas em hospitais da região porque estão em estado grave.
Esse acidente aconteceu próximo ao distrito de Iguiporã, no interior de Marechal Cândido Rondon, e o ônibus saiu da pista e parou em uma região de mata por volta das 6 horas da manhã. A Polícia Rodoviária Estadual acredita que um veículo carregado com milho tenha se envolvido no acidente, que aconteceu durante uma colisão lateral. Ainda de acordo com a polícia, o veículo deixou o local da batida sem prestar socorro. E hoje à tarde, o motorista de um caminhão foi preso suspeito de ter se envolvido nesse acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista confirmou que se envolveu no acidente com o ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Bragado. No Rio, o ex-governador Sérgio Cabral deve ser transferido de volta para o presídio de segurança máxima de Bangu nesta segunda-feira, após celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e listas de encomendas feitas a restaurantes terem sido encontradas durante uma fiscalização no presídio onde ele cumpre pena em Niterói, na região metropolitana. Além dele, outros presos da mesma ala do batalhão também vão ser transferidos. Essas denúncias que eu contei para você foram reveladas pela TV Globo neste domingo. E na cela de Cabral, além do material apreendido, a fiscalização encontrou outros itens suspeitos, como toalhas bordadas com o nome do ex-governador, como disse o juiz Marcelo Rubiolo em entrevista ao Fantástico. Condições diferentes do que se espera para uma pessoa que está presa, né? A gente encontrou um enxoval personalizado, né? Foi encontrada essa prateleira com fundo falso para esconder celular, faca de inox, encontrou suplementação, comida refinada, né? Pois é, vídeos exclusivos mostram algumas das cenas em que Cabral e outros presos recebem regalias não permitidas. E uma das imagens mostra a equipe da Vara de Execuções Penais entrando na unidade prisional da PM. Nesse momento, Cabral estava em uma área externa com o tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, condenado a 36 anos de prisão pela morte da juíza Patrícia Acioli, que foi assassinada em 2011. E o juiz Marcelo Rubiolo, responsável pela ação, disse que teria visto durante a vistoria o momento em que uma sacola verde seria entregue a um preso. Nesse momento que os fiscais entraram na galeria, eu vi que havia uma porta ao lado. E antes de eu entrar, eu vi esse policial que é preso, né, recebendo uma sacola verde. Quando ele me viu, ele ficou sem ação e jogou a sacola por cima da cerca. Mas acho que ele se assustou, não jogou com tanta força, ela caiu dentro da unidade, mas na ala de visitação. E ao lado dessa área onde se encontrava esse policial, nós vimos nas filmagens que só se encontravam o Sr. Sérgio Cabral e o Coronel Cláudio. Então daí há um indício de que esse material seja deles. E o que tinha nessa sacola, né? Foram encontrados 2 celulares, mais de R$4 mil em dinheiro e vários cigarros de maconha. E em uma das mesas da área onde Cabral e o tenente-coronel foi encontrado, tinha um caderno contendo listas de pedidos a restaurantes, além de registros de pagamentos em dinheiro, de débito e crédito. E também um dos cadernos tinha um valor que registrava R$1.000. A Polícia Militar informou que, por determinação do comando da unidade prisional da corporação, todas as decisões da Vara de Execuções Penais estão sendo rigorosamente cumpridas. E em nota, a defesa de Sérgio Cabral alegou que não foram encontradas irregularidades na cela do ex-governador e que nenhum dos objetos apreendidos nas áreas comuns pertencem a ele. Na economia, a situação não está fácil para quem depende do gás natural, principalmente para trabalhar. Você deve se lembrar que eu contei aqui para você na semana passada que a Petrobras anunciou na sexta-feira um reajuste de 19% nos preços do GNV para as distribuidoras de todo o país. E no Rio de Janeiro, na região metropolitana, a alta chegou a quase 20%. Esse aumento começou a valer ontem, mas o primeiro dia útil foi hoje.
E a nossa repórter do Rio, Raíssa Cerdeira, visitou alguns postos na Zona Sul e Norte e também no centro do Rio. E ela constatou que o gás já é vendido a quase R$1 mais caro por metro cúbico, passando de R$ 4,70 para R$ 5,60. A Raíssa conversou com o taxista Carlos Cardoso sobre esse aumento. E ele começou na profissão em 2009. E ele falou sobre a diferença nos preços na comparação com 13 anos atrás. Ele disse que tem vontade de chorar quando precisa abastecer. É cada vez pior, né? Porque nossa renda não aumenta, né? Pelo contrário, é uma matemática burra, né? Porque você trabalha e a sua renda cada dia que passa é menor, né? Eu comecei no táxi em 2009, então abastecer ali com R$16 você enchia um cilindro de 14 metros. Hoje estou enchendo um cilindro de 14 metros com R$80, R$90. Assim, não há o que você possa fazer que feche essa conta, né? Assim, para quem trabalha é muito sacrificante, né? A alta no valor do gás natural fez com que alguns motoristas mudassem a rotina de trabalho para tentar economizar, como é o caso de Francisco Nogueira. Ele disse para nossa reportagem que agora ele não enche mais o cilindro. Adotei já nos últimos 2 aumentos para cá. Eu escolho as melhores corridas e evito sempre completar, abasteço só o necessário. Tipo, eu tô botando agora R$15, entendeu? O suficiente para fazer mais 3 corridas, 4 corridas, entendeu? Eu evito de chegar e deixar a pressão ficar empurrando só ar dentro do carro. Ficou pesado com esse aumento agora, quase de R$1 em alguns postos, ficou bem pesado. O aumento pesou tanto no bolso do motorista Gleison Santos que ele disse estar pensando em largar a profissão. Olha, tá inviável, porque eu já tô pensando em parar de trabalhar nesse ramo, porque não tem mais jeito, entendeu? O preço em relação a 2019 dobrou e os ganhos diminuíram. Eu estipulei um horário que dá mais valor, que é o horário da parte da manhã até o meado da tarde, e uma quantidade de combustível, que é de R$100. Você faz 2 abastecimentos e não completa, né? Em uma das 2, entendeu? E roda até onde dá. Segundo a Petrobras, a alta se refere ao reajuste trimestral, a variação do preço do gás e as variações do petróleo e da taxa de câmbio. Além do GNV, a conta de gás também vai ficar mais cara. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,32% aos 106.450 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 2,60%, cotado a R$ 5,070. E o euro terminou negociado a R$ 5,326, com uma valorização de 2,19%. No cenário internacional, a invasão da Ucrânia pela Rússia completou hoje 68 dias e o Escritório de Direitos Humanos da ONU informou que o número de mortos na Ucrânia desde o início da invasão russa ultrapassou 3.000 pessoas. Esse número de 3.153 mortos até agora representa um aumento de 254 em relação à sexta-feira. E a ONU informou que o número real provavelmente vai ser consideravelmente maior, por causa das dificuldades de acesso aos locais. E a cidade mais atacada pelos russos é Mariupol, onde civis ainda tentam deixar o local. Ontem, quase 100 pessoas deixaram a cidade e a operação de resgate foi organizada pela ONU e pela Cruz Vermelha Internacional e fecharam um acordo para aliviar as tensões no local. E falando em tensão, a atriz e ativista americana Angelina Jolie foi levada às pressas a um bunker durante uma visita à cidade de Lviv, na Ucrânia. Um vídeo que foi divulgado pela imprensa do país mostra o momento em que ela é conduzida ao abrigo enquanto um alarme soa. A cidade de Lviv já sofreu diversos bombardeios das tropas russas desde o início da invasão. E Angelina Jolie está na Ucrânia em missão humanitária. Na parte diplomática, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em uma entrevista a um canal italiano que o ditador alemão Adolf Hitler tinha origens judaicas. Essa declaração causou revolta no governo de Israel e também uma grande repercussão internacional.
e membros do governo israelense convocaram o embaixador russo no país para pedir esclarecimentos. Na entrevista, Lavrov foi perguntado como a Rússia poderia dizer que precisava desnazificar a Ucrânia. Isso porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é judeu. E, em resposta, o embaixador disse, abre aspas, Hitler também tinha origens judaicas, portanto, isso não significa nada. Fecha aspas. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Novo horário, hein? Não esqueça. Beijos pra você e até mais!